Oi, gente! Olá! Então vamos, né, ao relato do parto. Vocês pediram muito, tem muita gente esperando aí ansiosamente. Estamos prontas para falar sobre como foi o dia em que a Lavi nasceu. Quer dizer, a semana em que a Lavi nasceu. Tudo começou no sábado, antes do Dia das Mães. Não lembro exatamente que dia do mês era. Era o segundo sábado do mês. Do mês de maio. Eu passei a madrugada inteira tendo contração de treinamento. Tipo, não consegui dormir direito, porque por mais fraca que seja, e realmente não é uma dor, é só uma sensação, mas eu não consegui, tipo, dormir, realmente relaxar, sabe? Aí domingo, Dia das Mães. Minha avó veio pra cá, a Laura acabou não indo passar o Dia das Mães com a mãe dela por conta das minhas contrações de treinamento. Ela achou melhor ficar por perto caso eu tivesse que ir pra maternidade, que foi o que aconteceu. Além dela estar tendo contrações de treinamento durante a madrugada, ela teve pressão alta. E ela, não sei se a gente já comentou sobre isso aqui, mas que ela tinha tido pressão alta durante a gravidez algumas vezes, que era pra sempre ficar de olho e avisar o nosso obstetra caso acontecesse de novo. A gente falou com o obstetra, ele disse que seria ideal que a gente fosse pra maternidade para eles fazerem os exames de pré-eclâmpsia, meio que padrões. Já era a segunda vez que eu tive que fazer esses exames e deu tudo certo da primeira vez. Aí a gente internou, foi no domingo, fizemos todos os exames. Cheguei na maternidade, era 5h40. Depois de almoçar, tudo tranquilo. Não tava desesperada, eu sabia que, tipo assim, como eu não tava sentindo nenhum mal-estar, não era tão preocupante. Eu tava um pouco inchada também, que é um sintoma de eclâmpsia, mas ok, a gente foi com bastante calma pra maternidade. Tanto que a Laura até brincou. Porque a primeira vez que a gente foi pra fazer esses exames, que ela tinha tido pressão alta, a gente não levou as malas da maternidade, que já estavam prontas. Aí dessa segunda vez eu falei, vamos levar as malas de maternidade pra ver se a gente já chama, entendeu? Se já chama o parto, se a Lavínia já nasce. Sim, e a gente levou as malas. A gente tava bem ansiosa pra Lavínia nascer. Chegou lá, foi pra fazer os exames de eclâmpsia, que é exame de sangue, urina, cardiotoco e ultrassom do bebê. Tava tudo bem com a Lavínia, a gente já viu isso de cara. A gente, quando interna no hospital, a gente fica 20 minutos escutando o batimento cardíaco do bebê pra ter certeza que o bebê tá bem. E ela tava ótima. No ultrassom também. Só que a minha pressão, nesses 20 minutos, elas mediram umas 2 vezes e deu alta. Aí falaram assim, vocês fizeram exame de sangue e urina, agora é só esperar. Geralmente, os resultados desses exames saem 1h30, 2 horas. E aí passou esse tempo, a gente tava esperando e tal. Fomos lá perguntar, então coagulou o exame de sangue. Mais de 2 horas depois. E ela falou que tinha coagulado o sangue, e isso já era, sei lá, 10 da noite. Teve que colher de novo o exame de sangue. Então imagina, a Camila já de 9 meses, a gente ali a noite inteira, Dia das Mães, já tava cansativo, sabe? Colheram o sangue dela de novo. Teve um momento que você começou a se sentir meio mal, né? Sim, minha pressão tava alta, na verdade. A pressão dela tava alta, mais alta do que antes. E aí eles separaram, colocaram ela numa maca, tipo um quartinho ali, né? E ela ficou ali de lado, deitada numa posição que eles falam que é melhor pra baixar a pressão. Nisso a gente ficou esperando mais essa 1h30, 2 horas pra sair o resultado do exame de sangue de novo. E já era umas 11 da noite, saíram os resultados. E aí eles falaram que tinha algumas coisas meio alteradas. Não falaram o quê? Só falaram, deu algumas alterações, a gente tá entrando em contato com o seu médico pra ver o que ele quer que faça. Se ele quer que dê remédio pra sua pressão, o que a gente faz? Algo estava errado. A gente ali percebeu que não tinha sido que nem da primeira vez. Alguma coisa estava acontecendo mesmo. Nosso médico me mandou um WhatsApp falando, tá, tô indo pra aí, você vai ter que internar. Ou seja, só sai daqui com a Lavínia. A gente não tava esperando. A data prevista dela pra ela nascer tava há mais de 10 dias daquela data, sabe? Então a gente não esperava que ela nascesse ali. Na nossa cabeça ela ia nascer no dia seguinte, ou dali algumas horas, sabe? A gente achou que ela ia nascer tipo assim, sabe? A gente teve que internar, porque precisava induzir o parto. Como a Camila estava com uma pressão alta, a Lavínia precisava nascer o quanto antes. Nosso médico chegou, fez exame de toque, falou, está propenso para a gente fazer uma indução e tentar começar a fazer uma indução o mais natural possível, porque o nosso plano era ter um parto completamente natural, que significa tudo acontecer sem nenhuma intervenção médica. Então assim, a minha bolsa romper sozinha, eu começar a ter contração sozinha, tipo, tudo acontecer no tempo do meu corpo e da Lavínia. Além da pressão dela estar alta, ela teve que se internar porque os exames deram um pouco alterados. As plaquetas dela estavam um pouco baixas, alguma coisa relacionada ao rim dela estava um pouco mais alta do que o normal. Tava exigindo mais o meu rim, tava no limite. Não é que eu estava, tipo, vai morrer a qualquer momento, mas tipo, tava tudo meio que no limite, assim. A Lavínia precisava nascer.
E não era nem pelo bem da Lavínia, era pelo bem da Camila. Isso já era meia-noite. O obstetra chegou, falou, bom, vamos internar e começar a induzir o parto. A gente já tinha conversado sobre indução de parto, caso tivesse que acontecer. Deu muita ansiedade, assim, de tipo, meu Deus, ela vai nascer. Foi muito antes do que a gente estava esperando, né? Então ficou uma sensação de é agora. Então a gente pegou e ficou lá na baia, lá um tempo ainda, até sair minha internação. A gente ficou no hospital São Luís de Itaim. Eu não gostei nem um pouco do atendimento, mas era o único hospital onde meu obstetra faz parto, porque, segundo ele, é um dos mais tranquilos para fazer parto natural, humanizado, onde a equipe respeita mais. A gente tava com uma expectativa alta sobre o São Luís, mas ali já começou a mostrar pra gente que não sei se era tão bom assim quanto a gente esperava. 1 da manhã a gente foi pro quarto, às 3 da manhã a enfermeira veio, colocou um remedinho. Foi receitado pelo nosso obstetra. E esse remédio que era o primeiro indutor de parto que a gente teve acesso. E aí eu comecei a ter um pouquinho de cólica, assim, uma coisinha bem besta. Comecei a ter contrações, assim, mas muito fracas e muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Só que assim, como eu tava com a pressão alterada, a cada 1 hora entrava uma enfermeira com aqueles aparelhos de pressão, né, pra medir minha pressão. E foi assim até depois que a Lavínia nasceu. A cada 2 era um cardiotoco. É que vê o coraçãozinho dela. A minha pressão por muitas vezes deu alterada, né, o porquê da preocupação da pressão alta. A pressão alta pode causar um derrame, basicamente é isso. Podia ter um derrame a qualquer momento, se eles perdessem o controle da minha pressão. Então por isso que eu tinha que ser monitorada. E por isso foi tão importante que eu estivesse no hospital a partir daquele momento. Então a mulher veio e a gente já começou a sentir um pouco de julgamento na nossa escolha de parto, né? Então assim, uma frase que ela disse foi: ah, já que você quer sentir dor, então... E colocou o remédio tipo, sabe, então vamos, né? Sem nenhuma delicadeza, muito pelo contrário. Porque é isso, as pessoas ali achavam que eu tava fazendo uma pirraça. Essa enfermeira era quem vinha medir o coração da Lavi. Então ela era a enfermeira de plantão dessa primeira madrugada. Uma das vezes que ela veio medir o coração da Lavínia, isso já era às 4 da manhã, ela falou, tá muito alto. Ela ficou desesperada porque o coração da Lavínia tava batendo muito rápido e ficou me mandar foto do cardiotoco pro meu obstetra o tempo inteiro. E tipo, o meu obstetra falou, meu, tá tudo bem, o coração tá batendo, tipo, tá tudo bem. Se o coração tá batendo rápido é porque ela tá bem. O que seria preocupante é muito baixo ou muito alto, mais de 200. Que não foi o caso, a Lavínia não chegou em mais de 200. Só que assim, pensa que a gente já tava super estressada porque nada daquilo era o que a gente queria. A gente não queria que o parto tivesse sido induzido, eu não queria estar no hospital nessa etapa do parto. Aí vem essa enfermeira e fica em pânico porque o coração da Lavínia estava batendo a 160 e deixou a Laura muito preocupada, assim. A Laura ficou muito assustada, ela ficou tipo, cara, fudeu, se a enfermeira tá preocupada, tem alguma coisa errada acontecendo. Só que nada mais era do que eram 3 da manhã. E era o horário que todos os dias a Lavínia ficava muito agitada dentro da minha barriga. E ela fica até hoje muito agitada às 3 da manhã. E ela tava se mexendo pra caramba na sua barriga durante todo o exame. E aí eu tinha que ficar o tempo todo reencontrando ela, porque ela tava se mexendo bastante mesmo. Que era o normal dela, mas uma situação de estresse, acho que a gente parou pra pensar que era o normal dela. Mesmo o nosso obstetra falando, tá tudo bem, aquela enfermeira passou muito estresse pra gente. Nisso, minha mãe pôde voltar pro coisa. Como a gente internou 1 da manhã, a minha mãe, teoricamente, não poderia mais entrar no quarto, porque ela não era mais minha acompanhante. Mas, como a gente internou muito tarde, faltou algumas coisas, tipo, a gente não tava preparada pra ser internada, né? Então, nisso, minha mãe comprou um outro remédio, que é um óleo, pra estimular o parto, as contrações também de forma mais natural, sem ser a ocitocina, que foi o óleo de rícino que o nosso médico indicou. Eu tomei 4 e pouco da manhã e aí eu tive a pior diarreia da minha vida. É porque esse óleo de rícino, na verdade, ele é um laxante. Só que ele também induz contrações. Faca de 2 gumes, né? Digamos assim. A diarreia que eu achei que ia morrer, suava frio assim, ó, suave. Aí saiu o cocô. Aí eu ficava tipo, não, tô bem. Aí vinha, eu ficava tipo, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu passava. Foi uma contração anal. E no final das contas não adiantou de merda nenhuma. Eu acho que foi isso só pra me fuder mesmo, pra fazer sofrer. Meu médico ele falou, tô fazendo nada, vai lá cagar. Aí beleza, dormimos, nada. 7 da manhã já tinha gente entrando no nosso quarto, colocando café da manhã e a porra toda, e medindo a pressão a cada 1 hora. Show! Aí chegou a obstetriz,
Meu médico foi lá, essa segunda vez quem colocou o remédio em mim foi ele. Falou, ó, vamos observar. Se você não começar a entrar em ritmo de contração, a gente vai ter que entrar com ocitocina, não vai ter jeito. Mas já era uma coisa de tipo, meu, já que não tá saindo nada do jeito que a gente quer, só vai, sabe? Tanto faz. Nisso, a gente começou a fazer outras coisas que a gente sabe que ajudam as contrações virem, que é caminhar. Então a gente começou a andar pelo hospital, subir escada. A obstetriz fez uma acupuntura, que também era para ajudar nas contrações. Ajudou, é bem louco isso. Que tipo, ela enfiou a agulha no meu pé e aí ela ficava meio... Quando ela mexia, eu tinha contração, era muito curioso. Assim. Mas não pegava ritmo. Essa segunda-feira foi um dia inteiro de tentar evitar a ocitocina. Esse era o plano da equipe inteira. Não rolou. E terça-feira de manhã, umas 8 da manhã, a gente já começou com a ocitocina. Eu tava com muito medo da ocitocina, porque eu sabia que era entrar na veia e começar a ter dor de parto mesmo. Então eu fiquei presa nessa máquina com um acesso no meu pulso que tava doendo muito. Eu acho que não foi colocado corretamente, então doeu bastante e ficou doendo por muito tempo. Eu não fazia ideia de como era a dor de contração. Como eu fiquei segundo dia inteiro com as cólicas, né, com as contrações bem fraquinhas, que eram as naturais do meu corpo, eu falei, se for assim tá de boa, tranquilo, eu vou parir na paz. Não, meu anjo, não, meu anjo. A ocitocina ela veio e assim, parecia que tinha alguém me rasgando no meio, assim. Então, como a gente optou por não ter doula e eu não fazia ideia de como lidar com aquela dor, eu comecei a ficar toda dura, assim. Eu ficava assim, quando vinha a contração. E eu deixava ela tomar conta de mim de um jeito muito negativo. Então, as primeiras horas de ocitocina foi muito difícil. Meu corpo inteiro doía. Então, a gente ficou na terça-feira assim. E na terça-feira de manhã eu tava com 2 dedos de dilatação só. E aí, na terça-feira à noite, eu tava com 4 para 5. Tava evoluindo, mas tava devagar. Eu fiquei das 8 da manhã até as 6 da tarde com ocitocina. 10 horas de ocitocina, 10 horas de trabalho de parto. Eu tava dilatando, meu corpo tava todo num processo de expulsão da lavínia mesmo. Contrações a cada 2, 3 minutos. Tentamos entrar no chuveiro pra ver se dá uma acalmada na dor, mas com aquela máquina ligada, ela era foda. Eu ficava com muito frio. Tinha que estar com o braço pra fora pra não molhar o acesso, enfim, muito difícil. Essas são as partes que eu queria ter evitado com o meu plano de parto, né? Aí a gente acabou. Nossa, foi a maior alegria da minha vida. Tava contando os minutos. E aí meio que ficou dito que no dia seguinte não passava. Então, de um jeito ou de outro ela ia ter que nascer. Aí a gente pediu pro nosso obstetra, pedir para as enfermeiras abaixarem a frequência das mulheres entrarem lá no nosso quarto para medir a pressão, pra gente tentar dormir melhor aquela noite. E aí mudaram para de 2 em 2 horas. Só que a Camila tava tendo contração, por mais que tivessem tirado a ocitocina dela, as contrações passaram, mas não diminuíram. Elas continuaram a noite inteira. Deu 11 da manhã, a obstetriz chegou de novo na quarta-feira. Aí começou com a ocitocina de novo. E aí a gente foi com a ocitocina até ela vir nascer, meus queridos amigos. A dor, conforme o parto vai evoluindo, a dor vai ficando mais forte e mais intensa. E vai dilatando. E ela, então você começa a abrir mesmo. E aí você começa a sentir que o negócio vai ser louco mesmo, assim. Não tinha escapatória. E eu comecei a entrar em pânico mesmo. Eu comecei a ficar desesperada com aquela dor. Eu não via aquilo evoluindo. Eu pedi pra ela fazer exame de toque em mim de manhã. Ela falou, tá 4,5 para 5 ainda. Minha esperança é que eu dilatasse rápido, sabe? Assim, que acontecesse logo as coisas. E não acontecia. Era 5 da tarde, eu ainda tava com 5 dedos de dilatação. Aí, na terça a gente fez exame, na quarta saiu o resultado. E deu que tava tudo ok. As minhas plaquetas estavam mais de boa, os rins também estavam mais de boa. Aí a nossa obstetriz, no meio da tarde, resolveu falar assim, às vezes essa pressão alta, ela tá indicando algum problema. Pode ser uma falência de órgãos. Aí você imagina que estava o quê? As duas em pânico. Você imagina que dentro da minha cabeça eu tava correndo, gritando pelada de um lado pro outro. Nossa. Isso sem essa informação. Então assim, com uma dor desgraçada, vontade de morrer,
repensando todas as minhas decisões até aquele momento, pensando por que eu resolvi engravidar, por que eu resolvi parir, porque essa menina não tem outro jeito dela sair, vamos fazer uma cesárea, meu Deus. E aí ela decide que vai falar pra mim que, não, então, às vezes a pressão alta assim é falência dos órgãos. Foi o pior momento que ela podia ter dito isso. A gente tá rindo agora, mas tipo assim, na hora foi terrível. Porque a Camila tava no pico de dor das contrações. Já era o segundo dia de ocitocina, tava tudo muito forte, cada vez cansativo, com menos intervalo, a gente sem dormir direito. Senti Já era dor por terceiro, muito tempo. terceiro ou quarto dia já, terceiro dia internada. Não tava fácil, ela vira e fala uma coisa dessas totalmente desnecessária. Se ela quisesse falar isso pra mim, num canto, ainda ok. seria desnecessário. Ainda seria desnecessário, mas ok. Mas falar pra Camila, uma pessoa em trabalho de parto, que tipo, quando uma mulher tá em trabalho de parto, ela parece que tá em outra atmosfera, assim. A Camila tava em outra atmosfera. Não, então, e fragilizada pra caralho, assim. Tipo, tudo acontecendo de um jeito. exposta. E tava tudo acontecendo do jeito que a gente não queria. Tava tudo muito difícil. Eu preocupada com ela pra caramba por causa da pressão, com medo mesmo, sabe? Medo de acontecer alguma coisa, ela fala uma coisa dessas. Destabilizou a Camila totalmente, ela começou a ter uma crise de ansiedade mesmo. Começou a chorar e tendo contração e não conseguia respirar e foi horrível. E aí a própria obstetriz que causou a merda ajudou a desfazer, né? Pelo menos. E ela colocou a mão aqui no peito da Camila e falou, respira. Fez os exercícios de respiração pra Camila se acalmar. Foi muito intenso, assim, porque o medo bateu, assim. Tipo, muita coisa passou pela minha cabeça a hora que ela falou aquilo, assim. Eu pensei, eu vou morrer sem conhecer minha filha. Eu vou morrer e vou largar a Laura aqui sozinha. Eu vou morrer e vou deixar a Madu. Vai dar tudo errado. E tipo, não era isso que eu queria. Não era isso planejado. Não era isso. Era só isso que eu conseguia pensar, assim. Tanto que não era isso o plano mesmo. E aí eu chorei muito e aí ela começou a falar, tipo assim, tenta aceitar mesmo, sabe? A dor. Tipo, falar, vem e vai, assim. Deixa aquilo tomar conta de você completamente, como se fosse uma onda. E aí eu comecei a fazer isso, de tipo, deixar e parei de ficar dura, que nem eu falei que eu tava no começo. E fui acalmando, aceitando aquela dor. E consegui me acalmar depois de uns 15 minutos, assim, com falta de ar. E aí nosso obstetra veio pra fazer um exame de toque no final do dia. No final do dia, umas 7 da noite, eu acho. Aí ele veio, fez o exame de toque. Aí ele falou que se conseguisse, ele ia tentar estourar a bolsa dela no dedo, que não tinha estourado ainda. E ele conseguiu, foi muito doido essa hora. Foi. Elas são bem esquisitas mesmo, assim, de água saindo. E eu nunca vou esquecer esse momento. Porque ele estourou a bolsa dela, começou a sair aquele líquido todo e o lençol da cama era branco. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não sabia que o líquido era amarelado assim. E aí ele olhou pra obstetriz olhou pra ele, não falaram nada. Aí depois que ele terminou, tirou a mão, né? Estourou a bolsa, tirou a mão, ele falou, então, Camila, tem um pouquinho de mecônio. Tem mecônio. Na bolsa. O que é mecônio? Mecônio é cocô. É o primeiro cocô do bebê, tanto que quando ele nasce ele fica fazendo aquele cocô bem escurinho, que é o mecônio mesmo. Só que geralmente o mecônio ele indica duas coisas: amadurecimento fetal ou estresse, sofrimento do bebê, do feto. Nessa hora ficou todo mundo assim. Aí assim, em uma das consultas com o nosso obstetra, mecônio já tinha sido uma pauta, então a gente sabia que não era uma coisa pra se desesperar, gritar, sair correndo pelada e tipo assim, calma, vamos analisar. É mecônio, mas grau 1. É grau 1. Eu não sei o que significa grau 1, eu sei que grau 1 é mais, menos que grau 2, grau 3, não é? No caso é mais tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. E tipo, até aquele momento, não se esqueçam, a cada 1-2 horas estavam medindo a pressão, a cada 1-2 horas estavam vendo o coraçãozinho da Lavínia. E o tempo inteiro ela estava bem, então a gente não se alarmou demais. E aí depois que estourou a bolsa, aí que o negócio pegou fogo, né, as contrações. Nossa, sim. Aí depois que estourou a bolsa, já foi pro, assim, deu 1 hora, eu já tava vocalizando. Não tinha mais... Camila, que era só uma... um bicho, era um bicho parindo. Nisso, a mãe da Camila tava e não tava com a gente no quarto. Ela tava deixando um espaço pra gente, mas vira e mexe ela entrava lá, via como tava as coisas. Depois que estourou a bolsa, a gente resolveu entrar no chuveiro um pouco, né, pra dar uma amenizada na dor. Não, detalhe, assim, nosso médico assim, fez assim, estourou a bolsa, tá, bom,
Agora eu não vou mais embora, tá? Porque a Glavina nasce nas próximas horas. Nossa, minha adrenalina lá. Você lembra disso? Tão alta, assim. Tanto que parece, eu tô contando aqui, tô lembrando, parece que eu tava assistindo tudo. Aí eu lembro que assim, tipo, meu médico ainda pegou e me abraçou, assim. Foi muito... Importante. Não sei se é importante, mas assim, foi importante e foi, não sei, me deu um acalento, assim, uma coisa assim, foi um abraço sem palavras, sem nada, mas assim, só de tipo, tamo junto, e vai dar tudo certo. Fica calma, eu tô aqui por você e vai dar tudo certo. E foi muito importante mesmo ter aquele apoio, assim, nosso médico, eu não tenho o que dizer, assim, eu não tenho o que reclamar, eu não tenho nada pra falar do nosso obstetra. Ele foi maravilhoso e eu indicaria ele, eu teria outros 300 filhos com ele, porque eu realmente não tenho o que reclamar do nosso obstetra. Ele tava com a gente ali. Tava comigo, por mim, e me ouvindo e assim... Ouvindo a Camila mesmo, não uma paciente, sabe? Ouvindo a Camila, ouvindo a Laura e preocupado com a Lavínia. Independente do que acontecesse, eu sabia que isso não ia faltar. Eu tive certeza disso quando tudo aconteceu. Mas enfim... Você podia arrancar um pouco mais baixo? Pra parar um pouco mais na Laura, minha querida. Oi, Tiana, não, deixa eu menino. E aí, nisso, eu tava com 7 centímetros, eu acho. Menos, 6 centímetros eu devia estar. Aí a gente falou, vamos para o chuveiro, dor está muito intensa, talvez alivie um pouco. Tô lá com a água quente caindo, aquela merda do meu braço pra fora. Eu tudo uma com o chuveirinho aqui. E eu passando frio pra cacete, aquela barriga gigantesca. Tinha que molhar a barriga, molhar as costas, molhar eu, não molhar a mão, tava assim. Quando de repente minha mãe entra no banheiro e fala, minha filha, o que é aquilo? Tá sangrando, sangue, tá saindo sangue de algum lugar. Que a mão dela, minha mão ficou com sangue, assim, tipo, eu passei no rosto, minha mão ficou com sangue. E aí eu fiquei tipo, ai, mas sei lá. Peraí. E aí eu percebi que era do nariz dela, e aí a mãe dela ficou muito preocupada, né? Tipo, naturalmente, né? Porra, eu tava sangrando pelo nariz, com pressão alta. Tipo, algumas horas depois eu vi que tá com falência de órgãos, sabe? Tipo, você fica, meu Deus, por Deus. Pânico. E aí eu tentei me acalmar e falei, calma. Aí chamou a obstetriz. É normal sangrar o nariz? E ela olhou com uma cara tipo, de... Falei, não, calma, sai do chuveiro, às vezes é água quente, você tá com dor, a água quente estimula, porque meu nariz sangra muito. E meu nariz sangra muito por causa do calor. Então eu pensei, talvez seja uma coisa relacionada ao calor. Falei, sai do chuveiro, se parar de sangrar seu nariz, a gente sabe que não é nada demais. E aconteceu. Foi. Mas isso foi o suficiente pra mãe dela já se desesperar, total também, a gente ficar ainda mais preocupadas. Mas sim, não foi nada demais. Era o tempo inteiro assim, sabe? Ai meu Deus, você vai morrer. Não, não vai. Era assim, cara, era o tempo inteiro. Ai, meu Deus, esse jogo. Não, não é. Ai meu Deus, meu nariz tá sangrando. Não, tudo bem. Meu nariz sangrou, aí eu fiquei mais uma horinha, 2 ali, comecei a gritar pra cacete. Sendo que eu tava na área de quartos, né? Então, tipo, tinha um monte de mulher recém-parida tentando dormir, enquanto eu tava ali parindo, ainda gritando. Por isso que existe a parte de parto lá embaixo. O nosso médico veio e falou, eu acho que a gente vai ter que descer você, porque você está um pouco... Em trabalho de parto. Em trabalho de parto demais para estar aqui. Ele desceu, falou, vamos me preparar. Ele conseguiu o quartinho mais bonitinho lá do São Luís. Se você entrar no site da maternidade, você vai ver que tem luzes no teto, aí tem banheira, nananana. Mano, na hora que você tá parindo, foda-se a luz no teto, foda-se essa porra toda. Pelo menos no meu caso. Eu sou prática demais pra ficar com essa coisa lúdica na minha... Pra mim, quando ele tava tipo assim, fora, acende essa luz, tira essa penumbra, que merda. Agora, refletindo, eu percebi que estar no escuro naquele quarto, naquela sala, tava me incomodando muito. Só agora eu percebi isso, porque eu tava sentindo tanta dor que eu tava conseguindo perceber o que mais estava me incomodando além do meu útero, mas a luz estava me incomodando bastante. Aí a obstetriz falou, Laura, vamos descendo, você precisa também se trocar, né? E aí eu simplesmente desci, enquanto a Camila tava sentando na cadeira de rodas, pra levarem ela lá pra baixo também. A moça pegou e falou, então coloca essa roupa aqui, aquelas roupas que você põe aqui na frente, né? Isso tudo com muita dor, a cada 2 minutos eu tinha que parar tudo e sentir muita dor. O que é um detalhe tipo, desses 2 dias de trabalho de parto que a Laura achou muito engraçado, assim, que era tipo... não, tudo bem. Não, então, mas aí aconteceu assim, assado e foi tal. Mano, era bizarro, parecia que ela entrava, tipo assim, a contração vinha, ela sentia muita dor, na hora que passava, ela falava normalmente assim, não, então tá bom, é isso e tal. Mas é isso, porque no amador, é só amador, aí passa. Passa assim, não é tipo ficar dolorido, tipo tomar um murro no estômago e ficar doendo mesmo. E isso aconteceu muito por muitas vezes.
48 horas mais ou menos. Que foi, filho? Tá acordando? Não, TT. Gente, problemas no caminho. Lavínia precisou trocar fralda, tomar um tetezão e etc. Estamos de volta. Gente, eu tenho que ficar pulando pra Lavínia ficar em paz, então. Nossa, ela tá tipo... Ela gosta, deixa eu ver. Caralho, que massa. Então, aí a gente pegou e lá desceu. Aí beleza, sentei na cadeira de roda, ela me levou pro corredor. Quando ela me levou pro corredor, ela falou, nossa, cadê seu prontuário? Não tô achando. Aí ela pegou e saiu andando e me levou, tendo contrações no meio do corredor. Do lado de um carrinho De comida. de comida que eles vão levando nas bandejas, assim. Foi muito ruim, assim. Eu tava sozinha, sem a Laura. Aí minha mãe chegou e, tipo, começou a querer me levar de volta pro quarto. E, tipo, a mulher, não, espera, não, tô só achando aqui o negócio. E minha mãe, tipo, mano, a pessoa ficar no meio do corredor tendo contração. Não dá pra ser mais desagradável que isso. Aí a mulher me desceu, minha mãe não pôde ir comigo, porque era pro centro cirúrgico. Entramos no elevador, eu com contração, assim, foi tipo muito ruim, ter que atravessar o hospital inteiro sentindo aquela quantidade de dor. Aí ela chegou na ala cirúrgica, no centro cirúrgico, ela só pegou e me empurrou pra dentro e falou, ah, fulano, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei lá, assim, sozinha, largada. Aí chegou uma enfermeira me pegar, eu falei, cadê minha esposa? Aí ela, não, calma, ela tá se trocando. Eu falei, tá, cadê meu médico? Aí ela, não, tô te levando lá. Aí eu fui pro quartinho lá, deitei na cama, Laura chegou. Foi quando eu falei com a Laura, a gente teve uma conversa bem sincerona, assim. A gente tava vendo que não tava evoluindo muito, sei lá, você tava com o quê? 7 centímetros de dilatação? Tava com 7 e pouquinho. E ela tava com muita dor, e a questão não era que, tipo, ela tava com uma dor que ela não conseguia aguentar. O nosso obstetra falou que ele via pessoas com muito mais dor do que ela naquele ponto. A questão é que ela tava cansada mesmo. Não era nem, tipo, muito mais dor que eu, era lidando com a dor de um jeito muito mais desesperado do que eu. Então, tipo, ele tava percebendo que tipo assim, não era meu limite, sabe? Tipo, não, ele não percebeu que não era meu limite ali. Eu aguentaria ficar com dor por mais tempo. A grande questão é que eu tava muito cansada, debilitada. Se fosse só aquele dia de parto, eu acho que ela conseguiria até o fim, tranquilo. Sim. A questão é que já era o 4º dia de internação, sem a gente dormir direito, com o psicológico abalado e preocupadas, enfim. E a anestesia nunca tinha sido uma opção, assim. A gente sempre colocava ela como última instância. Mas dentro de todo o quadro que a gente já estava vivendo, a anestesia seria só mais uma coisa que a gente não queria, mas estava acontecendo. Ia ser um bônus ali pra gente, no final das contas. Então, tipo, pra mim não tava dando. Eu falei, meu, eu não vou ter força pro isso possível se eu tiver que ficar mais 8 horas em trabalho de parto pra dilatar mais 4 centímetros. E aí a gente conversou, eu falei, meu, você não deve nada a ninguém. Tipo, eu cheguei num ponto de cansaço que eu falei, meu, eu só quero que ela nasça. Não importa como, não importa o que vai acontecer. Eu só quero que ela nasça e que dê tudo certo e que acabe. Eu não assinei contrato nenhum de que eu ia fazer um parto assim assado, 100% natural. Já não tava sendo, então tipo, sabe? Eu falei pra ela que eu tava com ela pra tudo, qual fosse a decisão que ela tomasse, tamo junto, vamos lá. O importante é que você tá bem, a Lavínia tá bem. E aí ela chamou o nosso obstetra e falou que queria tomar anestesia. Aí foi quando ele falou, olha, eu entendo, eu acho que você aguenta. Pelo também, que eu tô vendo, você tá bem, você tá lidando bem com a dor, mas é uma decisão sua. Eu fiquei muito tranquila em saber que ela queria mesmo tomar anestesia e não era uma coisa que ela fosse se arrepender depois, pela conversa que a gente teve, sabe? Não, eu tava 100% lúcida, assim, sabe? Não era a dor que eu tava falando. Tanto que quando eu falei com o meu obstetra, ele falou, não, eu estava considerando anestesia já pra você, pelo fato da sua pressão tá muito alta e... A gente vai conseguir controlar melhor. A gente consegue controlar e tudo mais, então seria uma opção realmente pro seu caso. Mas aí ele sugeriu uma coisa, fica mais 1 hora sem anestesia, a gente vai ver o quanto vai evoluir, depois dessa 1 hora a gente conversa de novo e decide. Só que tinha um relógio bem na frente. Bem grandão, assim, um relógio digital ainda. Bem grande, vermelho. Tava tudo escuro a sala, só pra ver ele. E eu, assim, cada contração, eu olhava e pensava, falta só mais 47 minutos. Porque eu sabia que não ia evoluir. Não ia evoluir o suficiente pra me convencer de que aquilo ali ia andar a partir dali. Passou aquela 1 hora, tinha evoluído meio centímetro, né? Sim, muito pouco. E aí ele falou, não, tá bom, eu vou chamar a anestesista e a gente vai lá pra sala de cirurgia. Até eu ir pra sala de cirurgia tomar anestesia, meus amores, foi meia hora. Meia hora. Então se eu soubesse que ia ser assim, com meia hora eu já tinha falado, vamos, que aí você já vai, já vai dar 1 hora lá que você falou que era pra eu ficar. Aí beleza, deu 10 e
pouquinho, a gente entrou na sala de cirurgia. Só que assim, gente, tudo isso com contração. Então eu sento na cadeira de roda de novo com contração, saio da cadeira de roda de novo com contração. Mano, é muito difícil. Pra mim foi muito difícil andar com contração. A gente vê muitos vídeos de parto natural que as mulheres, tem mulher que gosta de ficar em pé, tem mulher que gosta de ficar de cócoras, tem mulher que gosta de ficar de 4. Eu não aguentava. A Camila, a posição que ela se sentia confortável era, assim, era deitada. Ou sentada, às vezes também ficava. Mas com, tipo, jamais em pé. Os meus pés não era... Tremia as pernas dela, assim. Era horrível, era horrível. E aí queriam que ela deitasse de lado pra tomar anestesia, só que você não tava conseguindo deitar. E aí a moça falou, não, pode ficar sentada mesmo. Você lembra disso? Não. Pode ficar sentada mesmo, sentada na beirinha da maca. Aí ela sentou. Me apoiei e... Me abraçou aqui assim. Ela falou pra apoiar, né? Tipo, abraçar bem. Isso, aí a Camila me abraçou bem forte e me segurava nas contrações. Eu sou uma pessoa que tem uma pressão um pouco baixa. Então, quando minha pressão cai um pouco, eu já desmaio, porque minha pressão é baixa. Ok, até então, eu não tinha passado mal a esse ponto. Na hora que a Camila foi tomar anestesia, ela no meio das contrações, e a anestesia, uma hack, né, na coluna, aquilo começou a me dar agonia, porque a anestesista, ela furou uma vez. Aí ficou, tá sentindo não sei o que? Tá sentindo não sei o que lá? Sentiu? E minha perna tinha uma coisa específica que ela fazia que dava um comichão na minha perna inteira, no nervo da minha perna. Ela furou uma segunda vez. Aí ela furou uma terceira vez. Na terceira vez, eu olhei pro nosso obstetra, olhei pra Camila e falei assim, não tô me sentindo muito bem. E aí ele falou, deita no chão. Eu falei, não precisa. Eu sento aqui, eu me afastei dela, ele tomou meu lugar. E aí eu sentei no chão, pedi pra trazer alguma coisa salgada pra mim. E comi um pão francês que tinha lá da coisinha de café da manhã. Enquanto isso, a moça ainda tentando dar anestesia. Ela furou umas 4 vezes. Então, acho que a minha pressão caiu por um medo mesmo. Mano, você tá furando a coluna da pessoa. Aquilo pra dar uma merda ali é, tipo, muito fácil, né? Ainda é uma coisa que você tem que ficar quieta, parada. Mas como que você fica parada sentindo um grau de dor surreal? Já fizemos até reclamações com o hospital. Inclusive o nosso médico fez reclamação e reportou e tudo mais, a anestesista, porque ele falou que nunca viu alguém fazer daquele jeito. Ela dava tranco nela, me dava assim, uns trancos, assim, que ela chacoalhava, meu. Tipo, como assim? Enfim, passou o meu mal-estar. Ela conseguiu finalmente fazer os furos que ela precisava fazer. Aí começou a fazer efeito a anestesia. Foi alegria, né, gente? Nossa, a anestesia entrou e foi tipo, nossa, que tranquilo. Foi de boa, tem que fazer força agora. E uma coisa que o nosso obstetra tinha dito, e que ele acabou fazendo mesmo, é que ele ia ajudar manualmente a dilatar o restante que faltava do colo do útero. Foi começar, né? Falou, beleza, vai ser tranquilo, eu te ajudo, rapidinho dilato. É nóis. Isso era umas 11h15. Aí eu falei, meu, você acha que nasce antes da meia-noite? Ele olhou no relógio. Ele falou, pode ser que sim. Eu tava com 8 centímetros de dilatação aí. Então, a partir daí, cada contração era uma força pra ajudar a dilatar mesmo e ela sair de uma vez. Então, ele ficou com a mão lá, dilatando, né? Ela tava aqui, assim. O negócio tava... aquela cara não passava, sabe? Aí você imagina uma gola tentando passar na sua cabeça e não ia. E ele começou a empurrar com a mão. Só que assim, começamos às 11 e a Lavina nasceu 2h40 da manhã, né? Eles tiveram que revezar algumas vezes, porque a mão deles estava doendo pra caralho de estar ali dentro comigo fazendo força. Na verdade, o que aconteceu foi, quando chegou no 9,5 cm, parou. Não dilatava mais de jeito nenhum. Era pra dilatar mais fácil do que estava dilatando realmente. Mas quando chegou no 9 e pouquinho, travou. E por quê? Antes de fazer a inseminação, a Camila teve que fazer uma cirurgia para retirada de um pólipo. Só que foi feita com, tipo, cauterizando. Então isso criou tipo uma cicatriz, né? Uma cicatriz mesmo, rígida, sabe? Sabe, tipo, quando fica um negócio mais duro mesmo, mais fibroso. Então era esse meio milímetro ali que não ia. Esticava, entendeu? Não ia. Ele tentava de tudo que é jeito e não dilatava de jeito nenhum. E era muita força. E a pressão da Camila chegou 18 por 11, mano, sei lá. Você falou que chegou a 20. Foi quando eles me deram remédio. Porque, tipo, atrás de mim tava tudo que tava me monitorando. Então a Laura ficou o tempo inteiro vendo tudo que tava acontecendo. Meus batimentos cardíacos e a minha pressão. Chegou uma hora que minha energia começou a cair, minha esperança, digamos assim, começou a ir embora, que eu sentei na cadeira, tava muito cansada. Aí foi passando as horas, Camila fazendo muita força, não ia de jeito nenhum. Teve que dar anestesia de novo. Começou a passar. Tanto que na hora que ela nasceu, eu já tava voltando a sentir dor de novo, mas tava muito perto, então tipo, foda-se, só vai, mano.
Ele lá com a mão e vai, e ele tava cansado, eu tava vendo que ele tava cansado pra tava todo mundo mundo. muito cansado. Porque, tipo, meu, eu fazendo muita força, então, tipo, eu não tava sentindo dor. Mas o esforço físico era exatamente igual se eu não tivesse anestesiada. É, 100%. E eu ouvindo o coração da Lavínia o tempo inteiro e ela sempre bem, sempre 100%. O coração dela tava ótimo. Teve uma hora que a Camila perguntou, não, ele falou que conseguia ver a cabeça. Aí a Camila, tem cabelo, tem cabelo. O meu foco era o cabelo. Aí eu fiz tirar uma foto. Eu tirei ela uma tava foto dela. perto de coroar. E dava pra ver o cabelinho lá. Falei, amor, tem cabelo. Teve a hora da tosse também, foi maravilhoso. Eu tava 2 horas fazendo força, então tipo, eu já tava muito cansada. E aí ele falou, tenta, tipo, fazer isso e tossir. Porque às vezes tem gente que o bebê nasce só na tosse. Aí vai a idiota tossir, né? Aí ele, não, a tosse como se estivesse tirando um pigarro da garganta. Aí ele tipo, meu, assim... Não, foi péssimo. Todo mundo morreu de rir da minha cara. A Camila acho que ela não cara. vai conseguir imitar perfeitamente, porque Tem ela uma ia estar criança. dormindo aqui. É. E aí ele, nossa, ele riu muito, assim. Sim, Deu foi uma muito desestressada engraçado. até no ambiente. Foi todo mundo morreu de rir da minha cara, eu ri, todo mundo foi tipo retardados. 1h30 da manhã, ele falou assim, eu vou ter que usar o vácuo. E falta muito pouco. Ele falou, meu, tá assim, 98,9% dilatado. E aí ele falou do vácuo extrator. A gente, tudo o que aconteceu durante o trabalho de parto já tinha sido conversado anteriormente. A gente não previa usar nada disso, mas ele sempre falou sobre todas as coisas que poderiam ser usadas até uma cesariana. A gente tava 100% ciente, se precisar fazer tal coisa, é assim, assim, assado. O vácuo extrator ele é como se fosse uma ventosa. Uma ventosa que vai na cabeça, ele encaixa na cabeça do neném e cola Faz na uma- cabeça do neném. Faz um vácuo mesmo. Uma coisinha redonda com uma cordinha e tipo uma argolinha na ponta pra você Puxar o bebê. Que é como se ele estivesse dando uma ajuda mesmo pro bebê vir. Então, quando a Camila fazia força, ele com o puxava. vácuo puxava junto. A Camila conseguiu fazer umas 5 forças com ele puxando, mas ainda não foi suficiente. Tirou, continuou fazendo força sem o vácuo. Sem o vácuo um tempo, ficou Aí mais ele falou, 15, 20 minutos. vou colocar de novo, vamos tentar mais uma vez. Colocou de novo com o vácuo. Puxa, 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 puxa. Beleza, vai um tempo sem o vácuo. Eu acho que ele percebeu que o vácuo extrator não tava dando conta, que ele tinha que tentar o forceps. Aí E ele aí falou, ele pegou. vamos tentar o force. Aí a gente falou, tá bom, né? Tudo bem, gente, quer que nasça, pelo amor de Deus. E aí ele pegou o forceps, ele tentou encaixar um até aqui, ó. Ele foi tentando encaixar, mas estava tão rígido. Naquele momento ali eu percebi o quanto o seu colo do útero era rígido, porque ele não conseguia passar o forceps direito. Um só, em geral o segundo. E aí ela começou a ver uma contração. Você falou assim, tá vendo uma contração. É verdade. Aí falou, então tá bom, então deixa, vamos tentar mais uma vez. No que ela começou a tentar, Ele falou, meu, tá muito quase, continua. muito quase. E nisso vieram 2 pessoas, né? A Laura tava desse lado, segurando meu pé desse lado. Então, tipo, eu tava em posição ginecológica, mas assim, posição ginecológica modo Level Highlander. Mas, tipo, meu pé tava aqui na minha orelha, sabe? Com as pessoas puxando minha perna. Aí veio uma enfermeira, vieram 2 enfermeiras alternadas. Essa segunda, ela só ficava aqui no meu ouvido assim, vai, não respira, pega uma força bem rapidinho, respira rapidinho e já vai de novo. você consegue, Você vai, consegue, vai. vamos, respira. Aí eu voltava assim, ela falava, pega rápido e volta já pra você acabar. Vai. E eu tipo, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer força assim. Eu tava vendo a cabeça dela saindo mesmo, assim, e tava, porque quando a Camila fazia força, saía um pouco. Sabe o cocô? Quando você vai tipo, aí você sente que ele tá, aí você para de fazer volta, ele volta. É, foi assim mesmo. Essa é a Então sensação. aí eu vi aquele monte de cabelinho É aí claro. voltava. Eu ficava tipo, ai meu Deus, E eu cara. começando a ficar decepcionada, porque toda vez todo mundo ficava tipo, Era bem isso mesmo. E eu tipo, caralho, eu tô conseguindo, mano, que merda. Não consegui fazer aquela força certa. Mas ela não falou isso em momento nenhum, era uma coisa de dentro. Era de ter. Só Imagina dentro dela. falar, eu só falava cabelo, só isso que eu falava. Daí acho que foi o quê? Com ela coroando ali Detalhe, mesmo. nisso tudo acontecendo, o nosso pediatra tinha descido há umas 2 horas. Ele tava dormindo, tá? No cantinho assim, no chão. Sentadinho ali. Boa tarde, né? A gente tava com sono. deixa Coitado, tava cansado. Ele também não precisava estar ali fazendo nada naquele momento. Ele só quando ele. ela Ele tava saísse. esperando ela sair, mas ele tava um pouco acalacrado. E aí beleza. Foi umas 4 forças ou mais. Eu não sei, mas era uma força bem intensa. Não, eu fiquei uma força muito Eu tipo. fiquei com medo até porque ela fazia uma força muito longa. E aí, tipo, eu não respirava, só tipo. Mas foi muito rápido. Foi tipo, eu lembro que a minha versão é.
Eu tô lá fazendo força, daqui a pouco a Laura tava ali, eu lembro só do bar falar, Laura, vem, aí a Laura foi, de repente saiu, de repente tá aqui, de repente tá na minha teta mamando, e eu tipo... Pra mim foi a coisa mais rápida e mais lenta da minha vida inteira. Eu ia pegar ela, né? Quando fosse acontecer, ele me chamava e eu ia pegar, ia cortar o cordão tudo. Só que é esquisito, você não realiza. Quando você tá ali no momento, você não pensa, tá quase, né? Daqui a pouco eu vou ali. Não, sei lá, mano. E aí o obstetra falou, vem Laura, vem aqui, toma o meu lugar. Aí ele saiu do banquinho que ele tava sentado, eu sentei. Foi o tempo de eu sentar, a Lavínia saiu de uma vez. E eu peguei ela toda molinha, e eu fiquei tipo, meu Deus, foi muito, meu Deus, a coisa mais louca da minha vida inteira isso. Ela saiu direto da Camila pros meus braços, aí eu peguei, eu não sabia muito o que fazer, eu lembro de ter olhado pro pediatra, que falou assim, pode abraçar ela. É sua. Porque ela tava toda suja, porque como por causa do mecônio e sangue e tudo. Não, imagina, porque quando eu recebi ela, eu fiquei com medo dela não estar respirando. Meu medo foi tipo dela não estar respirando, como ela tava com mecônio lá. Minha sensação foi tipo, ai meu Deus, sei lá, fazer alguma coisa com você primeiro, porque eu acho que, sei lá. Então imagina você, né? Ela tava muito molinha, porque eles saem todos, né? Sai tipo, arqueada, assim. Molenguinho Os total. bracinhos. E muito rápido, ela saiu com um blum. Eu abracei, tanto que tem foto que eu postei no meu Instagram, nos stories, com minha roupa toda suja de sangue e de mecônio. E aí eu peguei, aí ele falou, agora vem aqui, entrega, põe no colo da Camila e tal. Eu, tipo, eu não consegui nem olhar pro rostinho dela direito. Eu não lembro o rosto dela na hora que eu peguei ela no colo. Eu lembro do rosto dela no teu colo. Aí quando eu coloquei aqui no colo da Camila, ela começou o chorinho bem... Ela começou a reclamar, não é um choro. Chorinho molhado, bem baixinho. Bem baixinho. E com o olho regalador, assim. O nosso médico é do segmento do humanizado, né? Então, tipo, nossa, ela nasceu... Ela é muito linda, como ela nasceu esperta demais. Nossa, você é muito esperta. Conversando com a Lavínia, falando tanto que ela tinha nascido esperta, que era muito raro isso acontecer. Tipo, é difícil acontecer um bebê nascer de parto normal tão ligado que nem ela foi nasceu. Coisa de 5 segundos até ela, tipo, despertar. Tipo, o tempo dela sair, pegar um ar, né? Primeira vez que ela tava respirando na vida dela. E já começar o chorinho dela e... Nossa, muito Sim, aí o pediatra começou a limpar ela todinha, assim, pra ela não perder calor, né, muito rápido. Nisso, ele abaixou minha blusa pra gente já ter o contato pele a pele, que é uma coisa muito importante, nesses primeiros minutos de vida dela, pra mim e pra ela. Rola toda uma troca de hormônios, que é super importante pra nós duas. Sabe o que eu lembro dela no teu colo e você tentando ajeitar ela e puxando o cordão? O cordão tá em você. A placenta ainda tá dentro de você. Eu não tinha parido a placenta ainda, então a placenta tava lá dentro, o cordão não é tão comprido. Realmente, ele é bem curto, inclusive. Daqui até aqui assim já tava esticado. Aí foi todo duro, eu lembro de sentir ele em mim, assim, no meu corpo. Nossa, eu queria ter encostado nele, eu não encostei. Você não encostou? Não. Nossa, ele é duro, eu lembro de sentir ele na minha xereca, assim, na minha barriga. Ele parece uma coisa meio médica, sabe quando você vai tirar soro? É isso que ele pra parece. Pra cortar parece isso também, aquele silicone que prende aqui. E aí o pediatra veio e falou, Laura, vem aqui cortar o cordão. Ela tava já, tipo, toda sequinha, já tinha limpado ela toda e coberto ela. E ela tava aqui grudadinha em mim, assim, com uma carinha assim, só olhando tudo. Assim. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Cortei o cordão, ela ficou mais um pouquinho com você. E aí ele pegou ela no colo da Camila, porque a gente precisava pesar, e ele precisava passar umas instruções, colocar a fraldinha nela, colocou uma touquinha. Ele pesou ela, tinha 2,780 kg, é isso? Isso. E aí eu troquei a fralda, não fazia ideia de como fazer aquilo, porque foi a primeira vez na vida que eu coloquei uma fralda, porque eu sempre falei pra Camila que eu guardei a fralda pra quando eu tivesse um filho. Foi pro dia que a criança nasceu, e aí ele já enrolou ela todinha no coeiro, colocou uma touquinha e eu fiquei com ela no colo. Então eu tava aqui, fui lá perto da Camila. Aí a gente ficou tipo, olhando ela, tirando foto, pedindo pra mandar foto pra minha mãe, pra minha sogra, pra todo mundo. Eu dar foto, nasceu, olhar a carinha dela, olha. Aí daqui a pouco eu olho pra Camila, não tô passando muito bem. Não, antes disso a gente olhou pro nosso médico e ele tava com uma cara de que as coisas não estavam dando muito certo. Não, na verdade, tipo assim, tudo aconteceu e o obstetra não tinha saído dali ainda. Eu parei a placenta com ela no colo ainda, eu lembro de estar com ela no meu colo, parei a placenta. E ele continuou lá, depois da minha placenta sair. E aí, tipo, eu não tinha reparado, porque você tá tanto uma transe ali com Não, a gente tava da minha cintura tipo, pra cima, só, sabe? Que eu vejo ele chamando, chama a enfermeira, chama não sei quem lá. E ele meio desesperado ali, e aí muito sangue. E aí eu pensei, já fudeu, né? Felicidade total pro medo total, assim. Eu falei, nossa, eu tô ficando meio surda, tá
eu tô me sentindo meio mal. Eu lembro de ficar surda mesmo, assim, de começar a perder a audição total e começar a perder a visão também. Aí eu olho pra ela tá branca, muito pálida. Porque eu tava tendo uma hemorragia. Fato. E a pressão dela caiu muito. A pressão dela foi, sei lá, pra 8/5. Pensa, de 20 por tanto pra 8/5. E ela começou a querer dormir. Aí isso, meu médico falou, tá, pera. Aí começou todo um negócio pra, tipo, me virar de ponta cabeça pro sangue voltar pra minha cabeça. E eles colocaram um remédio que eu não sei o que era pra estabilizar minha pressão. E a Laura vinha aqui, conversando comigo. Se a Laura não estivesse do meu lado, falando o tempo inteiro, me chamando, porque eu tava, tipo... Não, tô bem, tudo bem. E, tipo, quase dormindo. Aí ela, amor. E eu, tipo, não tô dormindo. Amor, não dorme. Amor, não. Eu não tô dormindo, não. Eu sou formada em Grey's Anatomy. Eu sei que, tipo, não pode dormir. Se perder a consciência, morre. Não pode. Então, tipo, mas é sério. Foi só a única coisa que eu consegui pensar. Tipo, ela não pode dormir. Independente se era uma coisa séria a esse ponto, não sei. Mas eu não ia deixar ela dormir. E aí ela quase dormiu umas 4 vezes, assim, deu tipo, amor, olha pra mim, conversa comigo, amor. Agora até uma sensação ruim. E nisso, tipo, por mais que nosso obstetra seja muito calmo, eu senti, não sei se eu tava me sentindo assim, mas eu senti vindo dele uma preocupação mesmo. Mas aí ele falou, não, fica tranquila, tô dando uns pontos aqui, depois que melhorou a pressão dela, né? E aí ele falou, não, é que teve umas lacerações. Porque a Lavínia saiu de uma vez. Então, como a minha força lá embaixo é muito boa, ao invés dela coroar e depois sair o resto do corpo, ela saiu que nem um foguete, fez blá! Ela saiu com tudo. Então, me cortou, me rasgou mesmo. E aí, foi isso. Ele ficou ali uns 40 minutos costurando. Teve um momento antes disso, depois que a gente botou a fralda nela, tudo. Ela voltou pra mim, colocou pra mamar. A gente colocou ela no seio da Camila. Ela não conseguia pegar direito, a boquinha dela era muito pequenininha. O meu bico cresceu muito durante a gravidez, então era muito grande pra boca dela, então tava muito difícil pra ela. Então a gente ficou um pouquinho ali só pelo esporte mesmo. A gente ficou ali, gravou uns vídeos, mandou vídeo pra nossas mães e tudo foi se acalmando, assim, né? Sim, nossa, sim. E foi dando aquela paz de tá tudo bem, você tá bem, a Lavínia tá aqui. Nasceu, né? Nasceu. Às 12h35. Aí acabou, a gente tirou todo mundo uma selfie e eu tava acabada, mas feliz. E aí uma coisa que me marcou, eu mandei uma foto no grupo da minha família, da Lavínia. E aí minha cunhada falou, nossa, ela nasceu no Dia Internacional contra LGBTfobia, né? Quando ela mandou isso, me arrepiei, porque é muito marcante, né? Ela, filha de 2 mulheres, nascer num dia contra essa fobia que as pessoas têm. E aí foi isso, mas ainda não terminou. 1h30 depois dela nascer, ela tinha que subir, eu tinha que ir pro pós-operatório, porque eu tomei anestesia, então eu tinha que ficar no mínimo 1 hora em observação. Aí a Lavínia também tinha que ir pro berçário pra ficar em observação de 1 a 3 horas, por conta do histórico seu de pressão alta e diabetes gestacional, né? Sim. Só que aí, passou 1 hora, eu peguei e falei lá com as enfermeiras, falei, tá, eles vai me liberar, como é que é? Precisa da assinatura da anestesista pra te liberar. E ela ainda não veio liberar. Então deixa eu ligar pra minha esposa. Aí eu liguei pra ela e falei, ó, vou ficar aqui um tempo ainda. Tudo que a gente queria evitar, coisa que também faz parte do parto humanizado, é deixar a Lavínia longe da gente. A gente sempre quis que tudo acontecesse junto, que depois do parto ela ficasse com a gente full time, sabe? Foi uma das meus maiores sofrimentos no último mês de gravidez. Pensar que talvez ela pudesse não ficar comigo depois que ela nascesse. E aí a Camila estava lá ainda em recuperação e me ligaram no berçário falando que a Lavínia estava liberada e que ela já podia subir pro quarto. Eu falei, opa, tá bom, eu vou lá pegar. É bom que quando a Camila chegar ela já vai estar aqui, a Camila vai ficar super feliz. Aí eu desci, cheguei lá, ela falou assim, ah não, só pode subir quando a mãe estiver no quarto. Eu falei, mas eu sou a mãe. Aí ela falou assim, não, tem que ser a Camila. Eu falei, mas eu também sou a mãe. Eu também sou a mãe. Aí nisso, as enfermeiras que colocaram a primeira roupinha dela, coisa que a gente não queria. Ai, sabe, tudo errado. Mas paciência. Tinha passado umas 3h30, eu falei assim, meu, vou atrás dela, não vou ficar aqui esperando, era pra ficar 1 hora, ela tá 3 horas lá, mais de 3 horas. Saí do quarto, fui caçar ela onde ela podia estar, que era lá na recuperação pós-parto. E aí eu fui atrás, falei, não dá, cadê ela, pelo amor de Deus, eu quero as 2 aqui no quarto logo. E nisso eu tava lá no pós-operatório e tipo assim, eu tava bem, minha pressão tava normal, tava tipo dando 12. Então eu enchi o saco
das enfermeiras, porque eu queria ir embora, eu queria ficar com a minha filha. E eu tava ali desnecessariamente total, assim, sabe? Meu médico deu uma instrução de que era pra eu ficar ali no máximo 1 hora e pronto. E a anestesista tava me segurando ali, já tinha 3 horas. Eis que a anestesista pegou e me liberou. Só que, tipo assim, a anestesista tinha que me liberar, mas a enfermeira geral também tinha que me liberar. Aí a enfermeira geral pegou o meu negócio e falou, aí começou, nossa, mas por que ela tá aqui há tanto tempo? Ela não ter sido liberada horas atrás. Não. Liga pra fulano pra saber o porquê que ela ficou aqui todo esse tempo. E eu tava tipo, caralho, eu fiquei aqui todo esse tempo e você tá querendo fazer eu ficar mais tempo ainda pra descobrir porque que eu tô aqui há tanto tempo, sendo que não é pra eu estar aqui desse tempo todo, mas tipo, porque, tipo assim, era 6 da manhã. Então começou a entrar um monte de gente pra internação. Mudou o turno, mudou a enfermeira. Aí foi tudo uma zona. Aí nisso, nessa brincadeira, foi mais 1 hora eu ali esperando. Sem calcinha, largada. Em cima, toda suja de sangue ainda. E aí eu fui atrás dela, bati numa porta, bati em outra. Cheguei em uma porta e o moço falou assim, mas como é o nome dela? Ela tá em observação ainda, fica tranquila, ela vai ser liberada em breve. E falou uma coisa super padrão. E aí eu não tava satisfeita, eu falei, vou voltar naquela outra porta. Quando eu volto na outra porta, a Camila tá saindo da máquina. A gente se encontrou no meio do corredor. E a gente subiu pro quarto. Tô no quarto, cadê minha filha? Eu já tava modo mãe on, sabe? Então, tipo assim, se a Lavínia não chegasse num período de 15 minutos, eu ia começar a ligar pra todos os lugares, ia ligar na ouvidoria, eu ia ligar na casa do caralho, porque eu queria a Lavínia comigo, não tinha motivo pro hospital estar fazendo esse rebuliço todo de deixar a gente separada tanto tempo. A minha filha tava há 4 horas sem mamar. Aí beleza, liguei. Então, tá vendo, vai subir, daqui a pouco sobe. Aí deu 15 minutos, deu 5 minutos, eles chegaram com ela. E aí tudo começou a se acalmar e deu tudo certo. Na noite, na noite seguinte, que a gente ficou ainda internada, a gente saiu na sexta-feira já. A gente teve alta, as 2. Cara, foi bizarro, foi a pior noite da minha vida, assim, com certeza. Sem ser a do parto. Foi muito difícil. Caralho, como ela chorava. E ela chorava, mas assim, ela chorava, que parecia que ela ia perder o ar e sufocar. E a gente tava muito exausta. Eu não conseguia raciocinar. Então, uma coisa boa que a gente tem pra falar desse hospital são as moças do berçário. Elas ajudaram muito a gente, acalmaram a gente. Assim, eu não quis mandar a Lavínia pro berçário. Você pode, né? Em todas as maternidades você pode pegar e pedir pra enfermeira vir buscar seu filho pra você poder dormir por 4 horas. O meu pensamento é, a Lavínia estava dentro da minha barriga, ouvindo minha voz e meu batimento cardíaco o tempo inteiro. E aí eu vou simplesmente mandar ela pra um lugar que ela vai ficar deitada numa caminha aleatória, com um monte de gente que ela nunca viu, que ela nunca ouviu. Não, eu não vou fazer isso. Não importa o quão cansada eu estivesse, eu não ia fazer isso. Ela até cogitou, porque ela falou, meu, você tá cansada, tá morrendo. Tipo, não. Eu não queria isso, mas sentido. É que a gente tava muito esgotada. Esgotadas em um ponto em que a gente não tava conseguindo ter calma pra passar ela, pra ela ficar calma. Mas eu não me importei. E aí, tipo, eu falei, não, beleza. Aí a moça veio uma vez, era cocô. E ela pegou, fez uma massagem, assim, ela começou a cagar, rodo, e eu fiquei tipo, caralho, era só isso? Aí depois a moça veio de novo, aí não era nada. A moça só veio, fez ela parar de chorar e ficou tudo bem. Aí na terceira vez que a moça veio, ela finalmente se acalmou no meu colo. Tipo, eu consegui fazer ela se acalmar comigo, no meu colo. E aí eu falei, nessa última vez eu falei, se ela chorar mais uma vez, a gente manda ela pro berçário. E ela não chorou. E ficou quietinha, nanando com a mamãe, né, filha? Eu fiquei nanando, mãe, com você, eu lembro. Eu era neném. Com certeza a gente deve estar esquecendo de algum detalhe. Foi eu principalmente, minha memória é um lapso daqueles dias, assim, tipo, principalmente quando eu tava com contração. Eu sinto que, tipo assim, a minha experiência de parto foi muito diferente do que eu tinha idealizado. Mesmo meu plano B ainda foi diferente do meu plano B, porque foram muitas coisas que a gente não esperava, realmente imprevistos e coisas dando errado. Mas a Lavínia nasceu, eu faria tudo de novo por ela. Estamos aqui com novas roupas e um novo dia e com o neném soluçante e risonho. Mas é isso, tipo assim, eu tenho pensado muito em como foi o meu parto e o que representou pra mim toda essa experiência, todos os dias que a gente passou, tudo que a gente viveu juntas. Eu vejo que eu ainda tenho um pouco de raiva de como as coisas aconteceram, eu gostaria que tivesse sido de outro jeito mesmo. E acho que eu fico meio brava de não ter acontecido como eu esperava, de ter sido tão traumático pra nós duas. Mas eu sei que a gente saiu muito mais fortes e unidas. Eu tive um apoio
surreal da Laura. Eu vi o tanto que ela é uma mulher forte, foda, e o tanto que a gente realmente tem uma relação maravilhosa. Se ama e se aguenta, e a gente aguenta o tranco, assim, sabe? Foram dias muito difíceis, mas que a gente conseguiu tirar o melhor que dava pra tirar da situação e se apoiar. E é isso, acho que foi difícil. Saímos todas mais fortes. Eu me orgulho de mim por ter conseguido aguentar o tanto que eu aguentei. E me orgulho de mim de ter pedido anestesia na hora que eu pedi anestesia. Ter sido sensata o suficiente. E de não ter sido teimosa, sabe? De tipo assim, eu quero assim, então eu vou fazer assim até o final, eu vou assim. Por mais que, sabe, esteja tudo saindo do controle. Não, tipo, as coisas começaram a rolar de um jeito e eu fiz o que era melhor pra mim naquele momento. E com certeza a anestesia foi uma opção, uma escolha muito bem feita, assim, na hora certa. Eu acho que a Camila resumiu bem. O que eu tenho pra dizer é que eu me surpreendi um pouco comigo. E, na verdade, eu não me surpreendi com a Camila, porque eu sempre soube quão forte ela é, assim. Eu acho que só aumentou a minha admiração por ela, porque eu sempre soube que ela dava no, tipo, sabe, aguentava o tranco. E ela aguentou um tranco muito maior, na verdade, do que eu imaginei que ela fosse aguentar. Eu esperava algo difícil, que é um parto normal, a gente sabe que é difícil. E foi muito mais difícil, por todas as complicações. Minha admiração por ela só cresceu. E nossa união mesmo, acho que, tipo, foi um momento que a gente precisava muito uma da outra ali, sabe? Então acho que só fortaleceu esse nosso laço. E é isso, se fosse pra ver de novo a gente vivia. Preferia que fosse diferente? Sim. Mas no final teve a Lavínia, a Camila tá bem. E é o que importa. Não tem como planejar. Pode fugir do controle, do mesmo jeito que ele também pode ser exatamente do jeito que você quis. Em resumo, crie expectativas, mas prepare pra tudo. Pra... Acho que é muito importante ter um bom médico que te explique todos os cenários, tudo que é possível acontecer. Mesmo que você escolha uma cesárea ou não, enfim, mesmo uma cesárea tem muitos cenários possíveis, entendeu? Sim. Então acho que é muito importante estudar, ler muito e estar preparado, porque pode acontecer de tudo. A gente tem que buscar informação pra estar preparada, porque a sensação que eu tenho é que os médicos só querem enganar a gente e... A grande maioria, né? Não foi o caso do nosso médico, mas assim, a grande maioria só quer enganar a gente, só quer passar a perna, parece que ninguém se importa realmente com você. Então é isso que eu acho que vocês têm que fazer sempre, buscar informação sobre qualquer coisa que vocês vão fazer, não só parir. É isso, a gente demorou um pouco pra postar o relato de parto, mas a gente precisava desse tempo pra pensar um pouco. Pra digerir tudo. E espero que vocês tenham gostado. A gente foi bem sincera e quis compartilhar tudo com vocês, porque eu acho que compartilhar experiências é muito importante. E é isso. Paz.